Então, a gente vai abordar, né, isso tanto o parir quanto o maternar, né, como, como uma coisa maior, é, sobretudo, né, para mim, sobretudo, o parto, ele é uma vivência que tem o potencial de tudo, né, para mim, cabe tudo num parto, tudo que você quiser, tudo que você imaginar. Então, o parto, durante o parto, né, você pode despertar, né, e acordar para todos os aspectos que você quiser, né? Então, pode trazer à tona a sua sexualidade, pode trazer à tona seus medos, os seus traumas, o feminino, o sagrado, a ancestralidade, a mulher selvagem, né, que está dentro de você, o bicho, o amor, assim, tudo, né? Tudo cabe num parto. E é um evento também de muito forte consigo mesma, né? É um evento de vida e é um evento de morte, né? No parto, você se redescobre, né? Enquanto mulher, você redescobre sua força, você redefine os seus limites, né? Então é um evento de se reconhecer, de se desconhecer, de se surpreender com quem você é. E cadê Dharma? E é sobre isso que a gente quer falar hoje. E eu convidei Dharma Oi. especialmente para falar disso, Oi. porque eu sei. Oi, Dharma, tudo bom? E assim, eu convidei Dharma, né, especialmente para falar disso, porque eu sei que ela tem uma ligação muito forte, né, com esses aspectos. Ela é muito desperta, assim, para essas coisas. A gente nem se conhece tão bem, né, Dharma? Dharma é uma grande amiga da minha cunhada. A gente se conhece pouco, na verdade. Mas, assim, de tudo que eu escuto e de tudo que eu vejo, eu sei que o parto para ela deve ter sido uma experiência muito transformadora. E a gente nem teve uma conversa prévia, assim, sobre essa live, né? Foi um convite bem espontâneo mesmo. Ó, Dharma, vamos fazer uma live, vamos falar disso? Foi Ela, ontem, vamos, né? e pois foi de ontem para hoje. Então, eu quero saber, né, como é que foi isso. Dharma, fala um pouquinho de ti também, antes de a gente Oi. começar. Oi, gente, tudo bom? Muito feliz que tem várias pessoas aqui já. Eu me chamo Dharma, sou mãe de Samadhi. Ele tá fazendo 3 meses, dia 14 agora. Nasceu dia 14 de janeiro, num parto domiciliar e natural. Eu tenho 20 anos, sou bem nova. Gosto de falar isso porque muita gente assimila essa questão de fazer escolhas conscientes com normalmente ser mais velha e, enfim, né? Depende muito do acesso que você tem a essas informações, eu acho. E é isso. Quer que eu já comece falando o meu relato? Assim, basicamente é isso, assim, eu quero te ouvir mesmo nessa live, né? Eu quero saber é, como foi para ti e como tá sendo para ti, né, o maternar, como foi para ti o parto, como está sendo o maternar em relação a esses aspectos, né? Esses Uhum, aspectos massa. extras. Gente, o relato de parto de Dharma, o relato de parto convencional, né, que a gente que a gente vê, ela fez um vídeo também sobre isso. Na verdade, tem dois, né, no teu IGTV. Isso. E, assim, acho super válido, né? Aqui a gente já fez live com relatos de parto hospitalar, a gente já fez live com relatos de parto
induzido, né, cesariana. E agora, o primeiro aqui é sobre um parto domiciliar, mas assim, esses aspectos mais convencionais vão lá no perfil de Dharma e assistam o relato de parto dela, que vale super a pena. Principalmente nessas épocas, né, nesses tempos de quarentena, tem muita gestante me procurando para saber informação sobre parto domiciliar, porque tem uma onda de medo muito grande, né, dessas gestantes de ir para o hospital. E, assim, um ponto positivo, na minha opinião, dessa história toda é que o parto domiciliar, certo? O parto Tá domiciliar, bom. ele está começando a ser considerado, né, a ser pensado por essas mulheres como uma opção segura, né, de parto. Então, para quem quiser saber um pouco, né, tem um relato, inclusive, recente de um trabalho de parto e parto domiciliar, vale super ver o relato de Dharma. Ui. Vai, Dharma. Então, ai, lá tá muito legal os 2 vídeos lá no meu IGTV, para quem quiser depois ir e olhar com mais calma. Mas, enfim, deu uma anotadinha aqui algumas coisas para falar também sobre essa parte além do físico, né, para contar para vocês. Então, vou tentar resumir, eu falo demais, mas vou tentar ser mais direta. O meu trabalho de parto, ele começou 3 dias antes de Samadhi nascer, né? Samadhi nasceu na madrugada da terça e o meu trabalho de parto, ele começou na sexta de madrugada. Começou com as cólicas, bem parecidas com cólica de menstruação. E aí comecei a sentir que tinha alguma coisa diferente acontecendo, né? Sendo que aí durante a sexta deu uma espaçada, ficou mais tranquilo. E aí eu fui só observando. E aí a cada madrugada vinha com mais intensidade. Sempre era assim, de madrugada vinha mais forte. E durante o dia espaçava entre uma contração e outra. E vinha com mais intensidade também. De madrugada que sempre vinha mais forte. E a cada madrugada ia evoluindo, né? Ficava um pouco mais forte. E aí, então, no sábado foi um pouquinho mais forte na madrugada. Na madrugada de domingo foi bem forte, tanto que eu achava que ia ser, sabe? Tipo, tava começando a sentir que ia acontecer alguma coisa. Mas aí, quando foi de dia, fez a mesma coisa. Passou, ficou mais de boa. E, inclusive, eu fui para o Recife Antigo, tendo contração. Tipo, não me tranquei em casa e parei de viver porque eu tava sentindo contração, sabe? Porque eu não tava em parto. Eu não estava em trabalho de parto ainda, né? Eu estava só sentindo realmente as contrações prévias. Então, eu fui para o Recife Antigo lá, me diverti, aí parava lá no meio da multidão, sentia uma contração. E aí parava e eu voltava. E aí, na segunda-feira, foi quando realmente engrenou, né? Na segunda-feira de tarde, eu estava sozinha em casa. Foi o único dia durante toda a minha gravidez que eu fiquei realmente sozinha. Porque minha mãe tinha ido trabalhar, meu namorado também tinha ido trabalhar. E eu tava aqui em casa, de boa, na bola. Tava sempre na bola esses últimos dias, assim, naquela bola de pilates, né? Uhum. E assistindo o filme, assim, aí comecei a sentir as contrações com uma intensidade, com uma frequência parecida com as que eu tinha de madrugada. E aí eu comecei a ver que alguma coisa tinha mudado, né? Porque só vinha de madrugada. E aí veio pegando ritmo, até que uma hora eu fui no banheiro fazer xixi. Isso é sempre assim, com a vozinha me falando assim, liga pra tua doula. Se minha doula não foi Natasha, mas assim, a gente sempre conversou também sobre isso. Chegou até a propor a gente ficar mais junta, mas acabou não rolando. Mas enfim. E aí eu chamei a minha doula e nada, né? Não chamei a minha doula. Aí quando eu fui no banheiro fazer xixi, assim que eu levantei, assim, depois, a minha barriga, ela deu uma baixada, assim, tipo, um peso pra baixo surreal. E aí, logo na saída do banheiro tem um espelho. E quando eu olhei, minha barriga tava muito baixa mesmo, assim.
E aí eu liguei pra minha doula e falei, ó, alguma coisa tá acontecendo. Eu não tava nem contando, assim, as contrações, porque normalmente quem contava era meu namorado, porque me deixava ansiosa, sabe? Ficar olhando o celular e contava. E aí daqui a pouco não era mais igual a outra, aí eu ficava confusa. E aí eu não gostava, eu preferi deixar aí, sabe? Não ficar cronometrando. Mas é importante para ter uma noção, né? Então a minha doula começou a ter essa noção também. E aí passou o tempo, no final da tarde, que minha doula e meu namorado chegaram juntos, minha mãe tinha chegado antes também. E aí foi quando ela viu que estava vindo de 5 em 5 minutos as contrações. Tava tendo uma intensidade, eu já não conseguia conversar, tipo, vinha contração, eu já fechava o olho assim, já ia para outro mundo assim. Não consegui comer, jantar, nada. E aí começou a engrenar, sabe? Aí eu me lembro que o meu trabalho de parto começou mesmo. Já estava na Uma... Partolândia, né? Isso, nossa, total. Eu quando terminou o parto, é engraçado isso. Porque meu namorado falava assim, que nossa, você estava em outro lugar. Eu não, eu estava super consciente do processo. Mas eu estava, sendo que eu estava viajando, assim, depois que eu vi os vídeos, assim, que eu acreditei. E aí, enfim, meu trabalho de parto começou umas 6 horas da noite, eu conto mais ou menos por isso, porque foi quando minha doula chegou e ela começou a ver que estava realmente vindo com a frequência. E Samad só nasceu de 3 horas da manhã, então foi mais de 10 horas, quase umas 10 horas de trabalho de parto. É... Então, durante todo o processo, eu me senti muito tranquila e conectada, sabe? O meu namorado, ele sempre passou muita confiança para mim. Ele sempre dizia que não sentia medo nenhum. Porque, assim, durante a gravidez, a Super gente... importante. Muito, total, assim. Super importante. Se eu tivesse alguém no processo que tivesse com medo, assim, minha mãe tava, mas eu não sabia. Mas que tivesse, eu realmente tivesse percebido que tivesse alguém ansiado, tivesse alguém com medo, nossa, faz total diferença, sabe? Sempre que eu olhava em minha Sim. volta, eu só via gente tranquila e olhando assim pra mim, eu via que tava todo mundo tranquilo, então não tinha como me desesperar. E além disso, durante a gravidez, eu e meu namorado, a gente sempre ia para muitas rodas de conversa. A gente sempre participava e lia muita coisa. Eu assistia muito vídeo no YouTube e coisa aqui no Instagram de parto, sabe? Tipo, parto mesmo, não os que escondem as coisas, sabe? Mas para ver de verdade, para ir quebrando imagens negativas que eu tinha no meu cérebro, sabe? Porque a única imagem que eu tinha desde de parto normal, um vídeo que eu tinha visto no ensino médio, e que era terrível, aqueles partos normais de hospital, horríveis, e que você olha e fala, meu Deus do céu, eu Tá cortando um pouquinho pra mim. nunca vou passar por isso. Será que tá cortando para as outras pessoas? Gente, se tiver cortando pra alguém, Então era algo muito assim. tava cortando um pouquinho, Dharma. Aí eu depois eu não tava mais entendendo nada. Então Tá cortando. eu fiz, mano, eu tenho que ver muita coisa, ver vídeo para mudar a imagem da Não cabeça tô e se escutando nada. Tá cortando tudo. transformar. Tá. Tá.
O roteador é longe daí? De- É perto? Deixa eu ver, vocês estão conseguindo me ouvir? Todo mundo? Como é que tá? Me deu Tá cortando ainda. Tu quer tentar sair e entrar de novo? tá meu vídeo, meu áudio. Vai, volta pra ver se. Vamos esperar ela voltar. Deixa eu ver os comentários que teve até agora. Me fez lembrar quando eu acordei no domingo. Ih, sumiu. Oi, voltei. Voltou? Tive... Tá pegando? Tá, agora tá. Vamos ver. E a minha internet caiu. Que não tem a qualidade de imagem. Tá cortando um pouquinho. De novo. Tá aparecendo a bolinha de carregando aqui. Ó, o pessoal tá falando aqui que tá travando de novo. Oi, Eu consegui escutar um voltou? oi. E aí, voltou agora? Aparentemente, sim. Bora Desculpa, eu ver. tentei meu 3G, tô tentando meu Wi-Fi, mas tá difícil. Agora tá no Wi-Fi. Eu espero que continue pegando. Tá pegando? Tá me ouvindo? Fica abraçada com o roteador. Não, ele tá bem aqui, pô. O roteador tá do meu lado, daqui. Eu tava de frente Eu pra acho que ele, vai então dar você agora. vê. Pronto, massa, então. Tá todo mundo me ouvindo? Se vocês puderem dar um ok aí e confirmar que tá pegando. Eu tava no 4G, eu liguei o 4G e aí não foi, e aí eu coloquei o Wi-Fi. Tá ok? Tá me ouvindo? Agora tá. Certo, então eu vou continuar. Espero que continue Vai. assim. Então, gente, desculpa aí o imprevisto. Eu estava falando que eu me sentia muito tranquila no trabalho de parto, por toda a minha gravidez, eu ter buscado muitas alternativas de mudar a minha mentalidade, sabe? De não ter medo, de saber que é normal, de confiar no meu corpo. A minha parteira, ela realizava rodas que sempre tinham um tema holístico, sabe? Não eram só rodas informativas, mas rodas que proporcionavam uma conexão do meu corpo com o bebê,
sabe? O que foi muito importante, assim, teve rodas de queima, sabe? De usar o fogo para queimar medos, para transmutar, sabe? Coisas que estavam talvez travando. Durante a gravidez eu tinha medo o meu maior medo, eu acho, era de acontecer alguma coisa. Eu sempre ficava presa nesse si. Se acontecer alguma coisa, e se eu precisar ir para um hospital, e se der alguma coisa errada, sabe? Porque você escuta 10 relatos incríveis, mas aí tem um que teve uma intercorrência, e aí você se prende a esse um que teve uma intercorrência e cria toda uma história em sua cabeça, né? O que é normal da gente fazer, porque a gente cresce numa cultura em que a gravidez é voltada para o quanto ela é perigosa e o quanto as coisas podem dar errado e o quanto o hospital é necessário, porque se acontecer alguma coisa errada, né? Enquanto, Fora na a culpa, né, verdade, que a gente carrega. sim, Se total, assim, acontecer alguma coisa com o seu filho, e a sociedade inteira vai lhe culpar. Né? Vai dizer que você foi louca de ter feito em casa, de ter feito a escolha tal, entendeu? exato, É uma coisa muito, muito forte, né? E que a gente também absorve muito isso, né? Quando acontece sim. alguma coisa, a gente sempre, sempre, sempre tem que estar lidando com esse sentimento de culpa e tentando lutar mesmo contra ele. Pois é, assim, na minha gravidez, graças ao universo, assim, eu tive muito apoio de todo mundo. Inclusive, os meus sogros, os pais do meu namorado, que, enfim, não faziam ideia de tipo, nossa, esse negócio para em casa, e não sei o quê. Mas também nunca interviram, sabe? Nunca foram Uhum. aqueles faladores de ficar falando coisas sem entender. Inclusive, eles ajudaram na cotinha para poder pagar as parteiras e tal. Por apoiar mesmo só, sabe? Uhum. Então, isso foi muito importante para mim. E enfim, né, com essas rodas, com essas informações que eu consumi, eu fui quebrando e eu fui me conectando muito com os saberes ancestrais mesmo, sabe? De entender que as parteiras, elas trazem um entendimento muito maior do que qualquer curso de enfermagem obstétrica pode trazer, sabe? Porque a medicina tradicional, ela se resume a um cuidado com o seu corpo. Mas a gente sabe que a gente não é só o nosso corpo, né? A gente tem uma integração do nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E tudo isso influi no parto, sabe? Não adianta você ser uma grávida saudável, sabe? 100% saudável, e sua mente tá ruim, sabe? Tá cheio de medo, tá cheio de bloqueio. Porque você vai ser uma grávida saudável e aí durante o parto, esse bloqueio mental pode trazer consequências, sabe? Por isso que eu vejo Sim. muito relato já de mulheres que eram saudáveis e tiveram, tipo, poderiam ter um parto normal, mas não tiveram porque tiveram medo ou porque não suportaram a dor. E tudo isso, sabe? E uma coisa muito, muito importante de falar é essa criação da dor, né? Essa história que criam em volta da dor, que é o que mais pauta o parto normal, né? Todo mundo fala. Eu ouvi muito durante a minha gravidez, quando perguntavam para mim como é que ia ser o parto, e eu falava que ia ser natural, e eu já fazia uma cara de, nossa, boa sorte, não sei o quê, como se eu estivesse indo para a morte, sabe? Como se fosse me matar. E eu fiquei pensando assim muito durante a minha gravidez, dessa criação mesmo do medo, sabe? Da história que criam e que vai criando, alimentando na gente um medo irracional, sabe? A gente não sabe nem por que tem medo, a gente não sabe nem o que acontece no parto. A gente não sabe de nada e tem medo de parir, porque a gente escutou de todo mundo que pare e dói, que é a mesma dor de quebrar todos os ossos do seu corpo. Nossa, isso me deixa tão mal, assim, sabe? Por as pessoas resumirem o ato de parir, que é um ato tão sagrado, resumir ele numa dor que é quase uma morte, sabe? Tipo, não é nada disso. Claro E que você. assim, Pode falar. a dor acaba levando a culpa, né? A maioria das pessoas com quem a gente tem contato
As pessoas idosas, elas têm relatos mais tranquilos, né? De partos, porque são pessoas que muitas vezes pariram em casa e tudo. A minha avó pariu 10, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com uma mulher idosa, eu sempre pergunto, né, sobre o parto, e geralmente são histórias ótimas, assim, tranquilas do parto em casa, né? Mas a maioria das pessoas com quem a gente convive tiveram já partos hospitalares, né? E aí a experiência era péssima por padrão, só que essas pessoas acabam acreditando que é para ser assim mesmo, né? Que o padrão está certo e que os médicos e os enfermeiros e todo mundo sabe o que está fazendo e que tem que ser feito dessa forma. Então, o fato de o parto ter sido terrível acaba a culpa indo toda para a dor, né? E uma coisa que eu vi no documentário, que inclusive indico para quem não assistiu, que é o Renascimento do Parto. Está na Netflix. Tem o 2 e o 3. Eu me arrepio só de lembrar desse documentário, porque mudou tudo. Eu era uma pessoa antes de assistir eles e fui outra pessoa depois que eu assisti. E durante a minha gestação também eu assisti muito, até antes da gestação, porque eu já estudava muito, e é um divisor de águas, realmente. Eu indico para todas as gestantes que cruzam no meu caminho o Renascimento do Parto. Verdade. É maravilhoso. É verdade. E aí, uma das pessoas entrevistadas no documentário falava que a maioria das mulheres que diziam que o parto foi horrível, foi uma experiência horrível, que não querem mais para suas vidas, não foi pela dor do parto, do parir, sabe, natural, mas sim pelas violências que elas passaram no ambiente hospitalar, sabe? Seja por uma indução, que muitas vezes piora a dor, piora a contração, porque está acelerando um ritmo natural do seu corpo, ou por uma cesariana desnecessária que a mulher não queria, ou por qualquer tipo de violência obstétrica que a mulher passa, sabe? Fala baixo, cala a boca, não grita. O ambiente hospitalar, para mim, hoje não faz o menor sentido ser parir no hospital, saca? Uma amiga minha, que foi quem me inspirou muito a ter parto em casa, Priscila é o nome dela. Eu lembro que eu fui para a roda de bênçãos uma semana antes dela ter o bebê dela. E ela falava para minha amiga, para mim, hospital é lugar de gente doente. Parir não é doença, sabe? Você parir não é doença. Por que eu vou para um hospital se eu não estou doente, sabe? Se você for uma grávida de risco, ou se aconteceu algum problema, aí sim o hospital seria uma alternativa. E assim, algumas intercorrências dá para ser feito de forma natural, dependendo, sabe? Por exemplo, eu tive, segundo a parteira, porque eu não cheguei a ver, mas eu tive uma pequena laceração, assim, tipo, bem pequena, quase nada. Mas ela não precisou me costurar, sabe? Eu botei óleo de girassol e de copaíba. Não foi isso? Acho que foi. Um óleo, enfim, um óleo vegetal. Eu coloquei e sarou, sabe? Então, muitas coisas que grávidas passam, que a gente está acostumado a seguir o padrão. A gente sabe que vai ficar grávida e que vai fazer pré-natal. Então, Tá cortando de novo. Travou. eu estava falando. Quando você começou a falar do pré-natal. Do pré-natal, sim. A gente está acostumado a seguir um padrão, né? Então, a gente sabe que mulher grávida faz pré-natal, faz um monte de exame, faz isso, faz aquilo. E a gente não aprende em momento nenhum da vida o que é realmente você gestar uma vida e o que é realmente você parir, sabe? Você não está simplesmente aleatório e aí veio um bebê para sua barriga porque você fez sexo e aí veio nascer um bebê e pronto, ele vai nascer. E tudo que tem por trás disso, sabe? Então, eu acredito muito que Samadhi escolheu, sabe? Ele escolheu
os pais que ele tiveram. Ele sabia que ele vinha ao mundo muito antes de eu ter noção que eu estava grávida. Muito antes do dia em si que ele foi concebido fisicamente, sabe? Ele estava na nossa jornada desde sempre, eu acredito, e na jornada dele também, antes mesmo dele vir, sabe? E que o nosso corpo, enquanto grávidas, é um portal, e isso é muito grandioso, sabe? Nós somos capazes de trazer um ser que está em outro plano, que eu não sei qual, mas ele está em outro lugar, que não é aqui, e ele desceu através de mim e se tornou um ser humano, sabe? Isso é algo, não tem incrível, palavras né? humanas. É incrível, você não tem como incrível. descrever isso, sabe? E aí vem me dá ele, Fran. Espera ainda que o neném vai dormir. Oh, dormir não, mamãe. Uma bolinha. Uma bolinha de leite. Sim, bom. Te amo, te amo, te Ai, amo. meu Deus, eu era apaixonada por esses sonzinhos que Pedrinho emitia. Ui, saiu aqui. Então, como eu tava falando... Opa, peraí. Enfim, né? Como eu tava falando... E aí o parir é algo tão grandioso, sabe? É algo que a gente não tem como ter noção, sendo... Obrigada. Sendo humano, sabe? E as pessoas vêm me resumir isso a uma dor pior do mundo, que Deus me livre, vou fazer cesariana, sabe? Muitas mulheres pedem a oportunidade de ter, minha mãe mesmo, é muito forte isso pra mim, porque minha mãe teve os 2 filhos dela cesariana e que não precisava, nenhum dos 2 precisavam ser cesariana, nem eu e nem meu irmão, sabe? Eu fui pela velha e conhecida circular de cordão. E a gente já sabe, já está mais que batido, que isso não é motivo para cesariana. E o meu irmão, pior ainda, o meu irmão foi porque ele era grande demais. E que ele não ia ter como passar, porque ele era muito grande. Super. Não tem passagem, meu Deus do céu. E isso ainda existe. Isso ainda existe nos pré-natais. O que é pior, muito. né? Isso e a gente tem que falar disso. A gente tem que continuar falando disso. Tem gente que não sabe que a vulva tem 2 orifícios, né? Então, aí isso aí já é um negócio muito mais profundo. Pois esse negócio circular de cordão, porque se o médico tá falando, quando eu fazia pré-natal... Tem muito isso, né? O médico tá falando. O médico é Deus, né? Ele sabe tudo. Quando eu tava fazendo pré-natal, eu conheci na fila do exame uma mulher que estava na 5ª gestação e ela tinha tido todos os filhos por cesariana, porque desde a 1ª gestação, o médico falou que ela não tinha passagem, isso na gravidez, né? Ela não estava no parto. O médico falou que ela não tinha passagem e estava no 5º filho e ia para outra cesariana. Ela contou até que em um dos filhos ela tinha entrado em trabalho de parto e foi para o hospital. Aí ela falou que o médico ofereceu a bola, né, de pilates para ela sentar. E ela... Desculpa. E a resposta dela foi: olha, doutor, eu não tenho tabaco para estar frescando nessas bolas, não. Então assim, isso acontece muito, 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 muito. Tem essa perspectiva, né, holística. É o meu sonho de princesa, né, de trabalhar sempre com essa perspectiva, né, com as gestantes, mas aparece assim diariamente gestantes que estão indo para uma cesariana porque o médico falou que ela é muito magra, ela não aguenta parir, porque se for para induzir ela vai sofrer muito, ela não vai conseguir, então é melhor fazer a cesariana logo. E as pessoas acreditam, né, nisso. Pois é. E eu fico me perguntando uma coisa que é muito simples, assim, de você pensar. Se o meu corpo, ele produziu algo dentro dele, ele não é burro, não, pra, tipo, criar alguma coisa que seja maior do que ele é possível de colocar pra fora, sabe? Tipo,
O nosso corpo, ele sabe tudo que faz, ele dá sinal de tudo, ele não tá aqui aleatório, sabe? Isso que eu falei, assim, da mente, né? Muitas vezes são saudáveis, mas a mente causa inúmeras consequências ruins, sabe? Porque a gente acredita numa coisa e ela acaba acontecendo, porque é assim que Não, a mente funciona, trava sabe? o parto. A mente trava o parto. Total. Se você tiver Se você medo, entrar em trabalho de parto e disser e você falar que você não vai parir, você corre grandes chances de você não parir. Pois é. E então uma coisa que eu peguei muito nisso na gravidez foi de cuidar do meu emocional, sabe? Cuidar da minha mente. Porque o que todas as mulheres são ensinadas é de fazer uma maratona de exames, fazer pré-natal. E nem no pré-natal o obstetra nem lhe pergunta como você tá, sabe? Ou você tá bem, tudo bem, nem não pergunta, sabe? Nem olha na sua cara muitas vezes, né? Exato, ele pega, olha o seu exame e passa mais outros milhares de exames. E é isso, e foda-se como você tá se sentindo, sabe? E não é assim, não é assim, porque vários problemas físicos que as mulheres podem ter vêm da mente, vêm do emocional, vem de estresse, vem de bloqueio, vem de trauma, vem de tudo isso, sabe? Então, teve vários exames que eu nem fiz, por exemplo, eu não fiz todas as ultrações que o médico mandou, porque eu não achei necessário, sabe? A gente não precisa seguir à risca tudo que o médico fala. Claro que junto com isso, eu tinha uma doula, eu tinha uma parteira. Então, quando eu tinha uma dúvida de alguma coisa, eu tinha acesso a uma outra visão das coisas. Né? Não era simplesmente, vou fazer não porque eu não estou afim. Não era, mas porque eu sabia, eu tinha a informação, eu tinha o poder de entendimento de fazer. Isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero fazer. Porque eu sabia o que era bom e o que não era bom. Sabe? Então, saber que, dependendo da quantidade tem estudos que falam que quando de relacionar, né, a quantidade de ultrassons com crianças autistas, por exemplo. Tem estudos científicos que falam disso, sabe? Porque a gente acha que ultrassom não é nada, que está só aqui. Mas é um exame, é invasivo, sabe? O ultrassom, ele emite eletro, não sei o que lá, não vou saber dizer, mas que não é... sonora. várias coisas assim que o bebê tá lá, ele não gosta. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer ultrassom, aí o médico fala, eita, se mexeu, aí fica procurando. Porque o bebê está dentro da barriga e ele já não gosta daquilo. Ele já está fugindo, ele bota para cá, ele foge para cá, bota para cá, ele foge para cá. Porque ele já não gosta, ele sabe que aquilo ali tá, sabe, é chato para ele. Ele está lá dentro ouvindo um bocado de zumbido. Então, muitas ultrassons eu escolhi não fazer, eu só escolhia realmente fazer quando eu achava necessário, sabe? Não fiz aquele exame da curva, da garapa. Você toma garapa e tal. Sim. Porque é uma coisa absurda que, ok, é importante também não fiz, o exame. não, na minha gestação. É importante o exame em mulheres que, poxa, que pelo menos, sei lá, você fez lá o exame normal de sangue da glicose e a glicose deu alterada. Aí sim, você vai lá e faz um exame para investigar aquilo, e não fazer por fazer, sabe? Então, eu até tentei fazer esse pela exame da própria garapa. consulta, a própria consulta habitual, você consegue suspeitar, né, se tem alguma coisa errada, né? Pela pressão Sim. da mulher, pelo tamanho da barriga da mulher, pela palpação, você consegue, né? Uma ter coisa esse que indicativo. Uma coisa que acontece é isso, né? Que os médicos, que a gravidez, na verdade, é um grande mistério, né? É um mistério da vida. A gente está trazendo vidas ao mundo. E esse mistério por si só é um mistério para os médicos também. Então, tem muita coisa da gravidez que os médicos não sabem responder. E por não saber responder, que passa um bocado de exame adoidado, que é melhor prevenir do que remediar, né? Eu acho que é tipo essa a ideia que eles têm. Porque já que eles não têm o controle daquilo, porque realmente gravidez e com qualquer outro processo da vida, a gente não tem controle. E os médicos querendo esse controle, ele passa vários exames adoidados que você não precisa fazer, sem uma indicação. Então, tipo, minha glicose, meu açúcar, sempre ótimo. Mesmo assim, eu tentei fazer o exame, que é um absurdo, porque a mulher está grávida, tem que ficar quase 3 horas sem comer e sem beber água.
tipo, eu tô grávida, eu não vou poder beber nem água, sabe? Então, o que aconteceu? Eu passei muito mal e eu vomitei, porque você toma garrafa e não pode vomitar. Tem? Você toma quase 1 litro de açúcar puro em jejum e não pode vomitar, porque se vomitar, acabou o exame. E eu vomitei, porque eu não aguentei. E eu fiz, mano, não vou fazer esse exame de novo, porque eu tô fazendo isso pra quê? Se eu tô bem de saúde, sabe? Então é muito isso, assim, a gente fica se pegando ao físico demasiadamente, sabe? A gente fica preso a que o físico tem que estar bom. E esquece que o outro lado, muitas vezes, provoca coisas no físico. Então, antes de qualquer coisa, sabe, cuide do seu emocional, sabe? Tipo, leia livros. 2 livros que eu tenho para recomendar, que eu li na minha gestação, que foi Nascer Sorrindo, de Frederic Leboyer, que todo mundo conhece Leboyer, mas ninguém sabe quem é Leboyer, né? Ah, Leboyer é parir na água. Não, Leboyer não é parir na água. Mas sim é um escritor que fala de muitas coisas sobre o nascimento. E esse livro é muito bom. Ele traz toda essa perspectiva por trás, sabe? De que o bebê, ele não é um nada, só porque ele não sabe falar e ele não sabe se expressar, porque ele sabe se expressar sim, da forma dele. Então, ele traz essa outra perspectiva. E um livro muito bom que eu li, que traz muito esse lance do sagrado feminino, da mulher selvagem, que é Lobas e Grávidas. E aí, nesse livro, ele traz toda essa perspectiva do sagrado feminino, sabe? Da ancestralidade, da gente se conectar com a força maior que a gente tem, sabe? Nós somos mulheres, nosso corpo foi feito para isso. Por mais que por escolha própria nós escolhemos não ter filhos, muitas mulheres, se elas quiserem ter, nós somos capazes. Há Simplesmente centenas assim, de milhares de anos, né? Pois é, e as mulheres de antigamente, inclusive mulheres de hoje em dia, continuam parindo sem ir para o hospital, porque tem muita mulher no interior, por exemplo, de baixa renda, que não tem acesso a um hospital. E que pare do mesmo jeito, entendeu? Nossa, amor, que foi? O velho ficou chateado. Quer pegar ele, não? Calma, deixa eu tentar. Segurou no fone. Dharma, se tu quiser parar pra cuidar dele, Júlio vai a gente pegar ele. continua outra hora também. Júlio vai pegar ele. Então, assim, uma coisa que ficou bem claro, né? O médico, né? E a parte obstétrica mesmo, Vê manhã, qualquer coisa. eles tratam dessa parte física, né? Especificamente. Então, daí a importância de você procurar rodas com outros tipos de profissionais, ter uma doula, porque a doula ela vai te trazer, se você já não tiver, né? Essa perspectiva, ela vai te trazer esse ponto de vista, né? Todos esses outros fatores que envolvem. E o médico realmente não é a formação dele, né? Não foi para isso que ele estudou. Muito médico nunca nem ouviu falar nessas coisas. Uhum. Então, o meu faz médico foi muita engraçado. diferença, né? Apoio de outras mulheres, assim, de doula, de parteira. Total. Uma coisa que eu vou compartilhar agora, que eu nunca tinha compartilhado no meu Instagram até então. Na minha gravidez, eu tive um super, super, hiper, mega sangramento. Eu tava com 35 semanas de gestação e do nada comecei a sangrar muito. Escorria pelas minhas pernas, sem brincadeira. Eu tava no ônibus e eu senti um negócio quente descer e eu fiz, meu Deus, isso é sangue, isso é menstruação, sei lá. Menstruação não é, né? E aí eu vi que era. E na mesma hora, eu falei com minha doula e falei, ó, tô sangrando. Não tô acreditando. E aí, na mesma hora, eu tive apoio. E aí, calma, Tá vamos cortando investigar. um pouquinho de novo. Tá, vou tentar falar mais devagar. Tá ouvindo?
Tá, Pronto, vou falar mais devagar, que eu me empolgo. tá. Enfim, e aí na mesma hora eu liguei pra minha doula, falei que tinha um sangramento, e aí na mesma hora ela começou a me monitorar. E aí, essa Mari tá mexendo? E aí foi o que primeiro me trouxe um medo, né? Porque eu tava ele mexer naquela hora. Mas depois ele se mexeu. Eu fiz, não, ele tá se mexendo. E aí foi aquela confusão de, eita, chamar Júlio pra ir no hospital, não sei o quê. E eu tinha pavor de ir no hospital, né? Porque eu tinha muito medo que algum profissional quisesse tomar alguma medida que eu não concordasse e que eu não soubesse o outro lado, sabe? Tipo, chegar lá e ele mandar fazer X e Y e, tipo, eu não saber se X e Y é o certo ou se tem outra forma, sabe? E eu ser induzida a fazer uma coisa que depois eu me arrependesse. Então, ter uma doula e ter uma parteira nisso foi essencial, porque depois desse corre-corre de Júlia me buscar e eu saí, eu tava sangrando muito mesmo, assim, demais. E a gente foi pro hospital de emergência do Apivida. E eu tinha falado com a doula indo pra lá, então eu tava muito mais tranquila por estar com alguém que entende. Enfim, fiz os exames, tava tudo certo. Não tinha acontecido nada, a placenta estava certa, estava tudo bem com a placenta, tava tudo bem com o Samadhi. E aí, depois eu voltei para a médica, plantonista, e ela me passou para tomar uma injeção que amadurece o pulmão do bebê. Uma coisa assim, que amadurece... corticoide. Corticoide, né? Pronto, é isso. E aí, era injetável, e além disso, ela me passou um comprimido para manter ele na barriga, porque se alguma coisa entrasse em trabalho de parto prévio, né? Então era um remédio que eu ia tomar até o final da 36ª semana, que é a partir da 37ª, você tá tudo ok, né? Já, não é mais considerado prematuro, né? Exato. E aí imagina isso, eu sem dor, sem parteira, né? Eu ia simplesmente fazer não ia estar do outro lado, né? Então, na mesma hora... Não, uma grande oportunidade de terminar numa cesariana, né? Uma grande oportunidade. Pois é, não, demais. E aí, na mesma hora, falando com a minha parteira, tipo, ó, ela passou isso e isso, ela passou isso e isso. E por que com a parteira? Que eu acho legal falar isso, porque a doula é esse apoio emocional, informativo, e a parteira, ela cuida também do lado da saúde, de medicamentos, isso ela está mais ligada nesse processo. Então, eu fui falando com ela e perguntando, olha, tá passando isso, é para fazer isso mesmo? Então, eu tive confiança de saber que, ok, tudo bem, eu vou fazer isso porque é o melhor, sabe? Então, remédio e tudo mais. Até hoje, não se sabe o que foi que aconteceu. E eu gosto de falar isso pelos mistérios da vida, né? Tá cortando um pouquinho de novo. Ele, amor. Tá um minutinho, tá chorando. Ai, mamãe. O que foi, amor? Falta um pouquinho mais. Oh, meu Deus. Estamos na live, filho. Olha. Eu acho que falta um pouquinho mais de 5 minutos para acabar. Nossa, já? A gente ser derrubada. Passou muito rápido. Mas a gente pode conversar mais outra hora também. Sim, acho que claro, com certeza. Ainda rende muito, né? Ainda rende muito esse assunto. É muita coisa para falar, né, sobre esse assunto, assim. Sim. Mas para concluir esse lance de sangramento, eu falei disso por esse fato do mistério, sabe? Porque até hoje nenhum médico soube me confirmar o que eu tive. Até hoje, sabe? Eu fiz exames, eu fiz tudo e nenhum médico soube me dizer isso. A medicina tradicional não soube me dizer isso.
Então, eu realmente não sei o que aconteceu. Mas eu estava muito calma na hora, sabe? Eu estava tendo sangramento, eu não estava desesperada. Porque eu estava com esse apoio, eu estava confiando que estava tudo bem, sabe? Eu estava com a minha mente lá, processando que estava tudo bem, sabe? E isso é muito importante, porque talvez, se eu tivesse com o meu emocional abalado, esse sangramento poderia desencadear alguma outra coisa, sabe? Então, a gravidez é um grande mistério. A gente não sabe de tudo. A gente não tem controle de nada, sabe? Durante o parto, a gente falou nem falou do parto, né? A gente fugiu, né? Durante o parto, eu não controlava nada. Eu não escolhia a hora que eu ia fazer força. Eu não escolhia a hora que eu ia fazer nada, sabe? As coisas simplesmente aconteciam e cabia a mim só estar aberta e deixar fluir todo aquele processo, sabe? Por isso que eu bato tanto na tecla que antes de qualquer cuidado com a saúde, assim, claro, tem que ser paralelo, né? Cuidado com a saúde também. Mas não cuidado com a saúde e aqui cuidado emocional, cuidado da mental, sabe? É os três juntos integrados, porque sem seu emocional bem, você não consegue ter um processo que seja tranquilo, sabe? Que flua tudo bem. E durante o meu processo eu não tinha medo, eu confiava tudo que estava acontecendo, sabe? Por mais que eu sentisse dor, eu não estava lá plena e parindo, sorrindo, não. Eu estava sentindo mesmo, sabe? Eu gritava, eu praticamente urrava, mas eu não estava desesperada. Eu estava gritando porque foi a minha forma de liberar aquilo, sabe? Mas eu não estava desesperada. Eu estava fluindo junto com o que estava acontecendo com o meu corpo. E Conectada, deixando ele né? fazer. Exato. O meu corpo estava fazendo sozinho e eu estava em outro lugar, que eu não sei qual é. Uma coisa que eu anotei para falar, não sei se vai dar tempo de falar, mas enfim. A gente tem no nosso corpo uma substância chamada DMT, que eu não sei, o nome é dimetiltal alguma coisa. Mas uma substância. Pronto, mas é uma substância que está presente nas plantas, como a ayahuasca, e que é uma substância psicodélica. E ela está naturalmente no nosso corpo, na glândula pineal, que fica na parte do nosso cérebro. E essa substância, ela só é ativada em alguns momentos da vida, no nascimento, na morte e no trabalho de parto. Ou se você também fizer o uso de plantas medicinais, como a ayahuasca. Que aí você pode ter essa jornada, né? Por isso que muitas mulheres falam que durante o parto ficaram doidonas, ficaram em outro lugar, né? Banalizando esse processo, porque realmente essa substância ela é ativada durante o parto, naturalmente. Então a gente realmente fica em outro lugar. Sabe? A gente não fica nesse plano totalmente. A gente fica nessa ponte, sabe? Do mesmo jeito que a gente é um portal para trazer, nesse momento desse portal, a gente está nesse caminho. A gente não está nem aqui, nem lá, sabe? Eu sinto que a gente está na transição, meio que buscando o nosso filho e trazendo ele para a Terra, sabe? Então, obviamente, a gente não vai estar usando o nosso raciocínio. Porque é um momento que o raciocínio ele não precisa ser usado. É um momento que justamente a gente tem que se libertar das prisões da mente, sabe? Desses bloqueios que a mente cria, de medo, de tudo. E entender que o trabalho de parto é natural. Ele vai acontecer de todo jeito. E que o nosso filho, ele escolhe a forma que ele vem ao mundo. Então, seja ele cesariana, seja ele natural, induzido, seja ele natural, seja ele como for, o nosso filho, ele sabe? Eu acredito nisso, eu acredito de verdade que a alma do nosso filho, ele escolheu, antes de vir para a Terra, ele escolheu como ele ia vir ao mundo, a forma que ele ia chegar ao mundo, porque tudo faz parte da jornada dele, sabe? E, então é isso, tipo, a gente não tem controle de nada, é tudo um grande mistério, e
a gente tem que parar de tentar controlar tudo, sabe? Porque quanto mais a gente tenta controlar, menos o processo flui naturalmente. Mais coisas podem acontecer que bloqueiem esse processo por causa da nossa mente, sabe? Então, o processo é você se abrir e permitir sentir algo que você nunca sentiu, sem vergonha, sem medo, sabe? Deixar o natural acontecer e pronto. Eu acho assim que o parto, naturalmente, eu também, quando eu pari, depois, né, de tudo que eu consegui parar para pensar, um dos pensamentos muito pertinentes que eu tive foi: não tem psicoativo que se compare. Nenhuma viagem Sim, nenhum. que eu já vivi, nenhuma viagem que eu já vivi com qualquer coisa foi parecido com o parto, sabe? Não chega, não consegue chegar. Nunca experimentei DMT. Então, eu também não, quer dizer, já experimentei no meu talvez parto. chegue perto. Mas, no meu parto só também. Mas, assim, nada se compara. Eu acho que a vida toda é uma oportunidade para você acessar, né, esses mistérios, né? A ancestralidade, o seu feminino, o seu sagrado, a sua deusa, tudo. Mas, para mim, o parto, assim, tá muito na sua cara. Entendeu? Tá tudo, assim, numa mesa para você. Sim. Né? Você só precisa tirar a venda, né? Tirar a venda do seu medo, tirar a venda do externo, né? E acreditar mesmo. No meu parto também foi basicamente isso. Nunca duvidar, assim, eu nunca duvidei que eu fosse conseguir. Não passou pela minha cabeça, eu sabia que ia ter que aguentar tudo. Eu fiquei um pouco, eu lembro que eu dizia um pouco assim, lá por 7 centímetros, que eu não aguento mais. Mas, assim, também uma forma de expressar que tava Claro. difícil, né? Porque o parto é lindo, mas o parto também foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. E isso até é lindo, hoje. porque a gente E faz parte da vê beleza. que a gente vai para um outro lugar que a gente acha que nunca ia conseguir, sabe? Eu sempre tive dificuldade até hoje de encerrar ciclos, de começar uma coisa e terminar. Sempre que chega no limite da minha exaustão, 28, eu deixo pra lá. 25 sabe? segundos restantes. A gente volta ou a gente vai embora? Não sei, por mim a gente pode voltar e fazer outra. Então vamos voltar Se um pouquinho. essa galera quiser. Eu acho que a gente merece isso. E aí, gente, volta ou vai? Comentem aí. Menina, a gente vai perder um monte de comentário aqui. Mas tem um que eu vi, olha,